Marçal se fudeu e foi bem feito, porque ele achou que ia lucrar em cima da cadeirada. Só que ele, como todo sujeito com problema aí de provavelmente pênis de dimensões reduzidas e falta de caráter, que a gente sabe, e uma tentativa também de ser um machão que, né, xinga todo mundo, chega nos debates e causa tal, e ele se vitimizou. E ao se vitimizar, ele deu um tiro no pé. Por quê? Porque o sujeito que é macho mesmo, como ele se vende, né, não sai de ambulância, nem inventa que está todo quebrado por causa de uma cadeirada de um idoso. O Datena tem 67 anos. O Datena é grandão, mas não aconteceu nada com o Marçal. Ele tentou faturar em cima disso como se ele fosse atingido por um míssil e não deu certo. Teve que recuar no debate seguinte da Rede TV com o UOL ontem. Já estava o mesmo escroto de ontem, tentando recuperar um pouco do terreno perdido, quando ele percebeu que essa tentativa de virar um menininho ferido pegou mal com o próprio eleitorado dele, que achou que ele não teve a reação à altura do que foi, que era ele sair no braço com o Datena. Saiu andando, publicou uma série de cascatas. Eu queria também aqui deixar um registro do quanto que os filhos libaneses foi conivente com essa palhaçada. Deixou a equipe filmar lá dentro, tinha um enfermeiro que fez um teatro com o Marçal, que estava assim, parecia doente de filme de Hollywood, que a gente vê engraçado, os caras no leito, assim, de morte maquiado, bem, corado, né? Ninguém fica, na verdade, como fica mesmo no leito de hospital acabado. E o Ciro emitiu uma nota, claro que não podia fugir da verdade, dizendo que não tinha gravidade. Pegou muito mal para o Marçal, e aí o resultado dessa pesquisa Quest, que já foi feita depois da cadeirada, traz o seguinte resultado. O Ricardo Nunes com 24%, o Boulos foi de 21% para 23%, e se aproximar ainda mais do Nunes, tá? Que tem toda a máquina. Tá vendo que o principal doador o Boulos é o PT. O Marçal recuou de 23% para 20%. Então, há um empate técnico, mas há uma tendência. O Datena ultrapassou a Tabata Amaral, veja só o efeito da cadeirada, e a Tabata oscilou de 8% para 7%. Mais atrás está aquela idiota daquela Maria Helena do Novo, que ninguém sabe como é, ninguém sabe quem é, só parece uma boneca com um problema ali de pilha fraca. Num eventual segundo turno, o Nunes continua vencendo o Boulos e o Marçal. Se a segunda parte do pleito fosse hoje, o Nunes teria 46% contra 35% do Boulos, segundo a Quest. Já contra o ex-coach, o Nunes venceria por 47% a 27%. Se a disputa fosse entre Boulos e Marçal, o Boulos teria ali 42%, quando o Marçal teria 36%. Esse é o resultado da pesquisa Quest. Teve alguns outros números que provam essa tendência aí de queda do Marçal, que a rejeição dele cresceu também. A rejeição do Marçal mostra o quanto ele está mais conhecido e o quanto também que as pessoas estão tendo uma reação contrária ao que ele esperava depois da cadeirada. Então, o Marçal conhece e votaria. Era 34%, subiu para 36% a rejeição dele, tá? Conhece e não votaria. 41%, era 45%. Não conhece, 21%, não sabe, não respondeu, 2%. São números ruins para o Pablo Marçal e coisas que ele preferia não ter pela frente, assim como ele preferia não ter pela frente também o José Luiz Datena. A cadeirada já é um épico, já é antológica aí, na crônica política nacional. Nunca antes na história desse país aconteceu um troço desse. É reflexo também da degradação do debate político, do quanto que essa turma acabou por trazer e normalizar a violência com, evidentemente, a cumplicidade, a conivência, a complacência da mídia brasileira, que normalizou um bandido, um delinquente, um sujeito que só sabe atacar os outros e tem propostas as mais absurdas de todos os tempos. Eu estava vendo uma matéria interessante da Folha, meio de fatos um pouquinho, não vou dizer assim, prosaicos, mas mostrando quanto de sombra teria a tal torre de 1 quilômetro de altura que ele quer fazer. E aí toma, sei lá, o bairro todo parece Balneário Camboriú, que os caras tiveram que esticar a praia para poder ter sombra.